É hoje o nosso convidado Marco Meireles, professor, integra a organização do Curriculum Summit Europe, que vai decorrer entre sexta e sábado. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Vamos já Obrigado. falar dessa iniciativa. Para já vemos os destaques da imprensa de hoje e quero começar por falar sobre a situação do Reino Unido e a saída do país da União Europeia. Vemos que o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, ataca o plano de Theresa May. Por que é que decidiu destacar este assunto? Porque acho que esta notícia é um reflexo de que os movimentos nacionalistas continuam a evoluir e a ganhar mais dinâmica, que vai de encontro um bocadinho com a eleição do Trump, com o que está acontecendo no Brasil com o Bolsonaro, e o que se nota aqui é que claramente a Theresa May está a ter dificuldades em gerir esta questão do Brexit, após a sua proposta do plano de Chequers ter sido recusada terminantemente pelos representantes da União Europeia. Estamos a ver que no Reino Unido está, dentro do próprio partido, a surgir uma série de opositores a Theresa May que advogam posições ainda mais duras e, no caso do Boris Johnson, que defende o hard Brexit e que vai trazer, obviamente, consequências muito graves, não só em termos económicos, tanto para a União Europeia, mas especialmente para o Reino Unido, mas sobretudo para as pessoas, para os cidadãos da União Europeia que querem emigrar ou que estão a viver no Reino Unido e vice-versa. Destaca também a Web Summit, que vai ficar em Lisboa mais 10 anos. O anúncio foi feito há instantes e já aqui abordamos esse assunto. Acredita que o país vai ganhar com este mega evento do empreendedorismo e da tecnologia? Sem dúvida. Acho que é uma ótima notícia. Aliás, já no passado nós vimos que perante o investimento que foi feito, que foi cerca de 1,3 milhões de euros por ano, houve um retorno de cerca de 300 milhões. Convém, sobretudo, salientar que este retorno foi, sobretudo, no retorno do turismo, de transportes, de alojamento. Estamos aqui ainda muito aquém do potencial desta cimeira, que é o retorno a longo prazo, tal como foi referido pelo convidado anterior, que é como nós como país, como é que podemos trazer investimento, como é que podemos assinalar que temos pessoal qualificado para poder ser um país atrativo e, portanto, ter um retorno económico de longo prazo muito para além destes 300 milhões. É preciso trabalhar em todas as áreas, não é? Em todas as áreas e, como muito bem salientado, principalmente na área da educação. Por falar em educação, vamos também à greve dos professores. Cumprem hoje o terceiro de 4 dias de greve. Cerca de 80 escolas encerradas esta terça-feira, portanto, no segundo dia. Como é que vê esta contestação dos docentes? Eu também selecionei esta notícia porque, de facto, isto é um resultado de uma série de não-ações ou de falta de resposta aos problemas dos professores que têm vindo a acontecer nos últimos anos. Portanto, temos um corpo docente que está, de facto, desmotivado, que vê reconhecido apenas 30% do seu tempo de trabalho e que enfrenta uma realidade muito dura no dia-a-dia. Turmas muito cheias, falta de pessoal de apoio e, portanto, esta adesão, este elevado número de adesão dos professores não é surpresa. Muito bem, vamos falar agora do Curriculum Summit Europe, que vai decorrer entre sexta e sábado. Faz parte da organização, é também professor. E vamos ter nesta conferência alunos a colaborar com professores de todo o mundo. Sim, vamos ter alguns alunos, mas sobretudo nesta conferência vamos ter cerca de 100 participantes que vêm de todos os cantos do mundo. Temos cerca de 30% ou 40% vêm da Europa, mas também temos participantes vindo do Médio Oriente, da Ásia, da África e dos Estados Unidos. E é, acima de tudo, uma conferência onde vamos partilhar projetos de inovação pedagógica nas nossas escolas, nas escolas internacionais em todo o mundo e, acima de tudo, refletir e debruçarmos sobre estratégias comuns, sobre o que é a nossa visão para a educação para o século XXI e daí poderem advir no futuro parcerias entre escolas e colaboração à escala global. E os currículos acabam por chegar além fronteiras de uma forma mais direta e mais fácil. Exato, exato. E não só os currículos que podem ter algumas diferenças, mas sobretudo em termos das estratégias que podemos seguir na sala de aula.
porque cada vez mais o conteúdo e o currículo e o programa continua a ser central, mas passa a perder o peso para a necessidade que existe hoje em dia no desenvolvimento de competências para o século XXI dentro da sala de aula, que é sobretudo sobre isso que vamos falar. E o que é que nós podemos importar de outros países que ainda não praticamos em Portugal? Há conceitos mais inovadores? Sim, acho que acima de tudo passa sobretudo porque em muitos outros países existe uma maior flexibilidade e autonomia por parte de cada escola. E, portanto, cada escola tem um grau de autonomia para defender de que forma que os programas são dados, quando, apesar de haver algumas metas que todas têm que cumprir num determinado ciclo, no final de um determinado ciclo, e isso ajuda a que os professores estejam mais motivados e que consigam responder às necessidades dos seus alunos de uma melhor forma. Não podemos estar à espera de que as necessidades e estratégias numa escola no centro do Porto ou de Lisboa sejam exatamente iguais às necessidades e às estratégias mais adequadas para uma escola do interior do país, por exemplo. E, portanto, não só isso, mas também o uso e o foco do desenvolvimento do indivíduo para além do académico, como, por exemplo, usar técnicas de mindfulness na sala de aula, poder ajudar o aluno a refletir na forma como ele próprio aprende, acabam por dar instrumentos para que ele consiga aprender por si só para além da vida escolar. Portanto, isso é possível através das novas tecnologias. Existe essa ferramenta que antigamente não existia, portanto os alunos têm agora disponíveis outros conteúdos, mas é preciso dar-lhes orientações, saber indicar que conteúdos é que devem seguir e de que forma os devem seguir, não é? Exatamente, e não só isso, mas também passarem a ser muito críticos relativamente ao tipo de informação que recebem. Porque aparece de tudo, não é? Nem porque aparece de tudo é credível. E existe muito hoje em dia, notícias e formas de escrever que apelam muito ao medo e, portanto, eles têm que saber serem críticos sobre aquilo que estão a saber ler e reconstruir um pouco e fazer a sua análise daquilo que estão a ler. E, acima de tudo, serem capazes de o comunicar e de tentar inovar dentro do conhecimento que já existe e ao qual eles têm acesso. Indo de encontro um bocadinho também com esta criação de futuros empreendedores para dar resposta às necessidades a longo prazo de um retorno maior, por exemplo, da Web Summit. Muito bem. E a iniciativa é aberta à participação de todos, basta uma inscrição. Exatamente. Muito obrigada por ter estado connosco. Ok, muito obrigado. Bom dia.